Quando a gente executa um mapeamento aéreo com drones, a gente está aplicando uma ciência chamada topografia. Pra vocês terem noção, quando você faz o curso de engenharia cartográfica, você tem 3 anos dessa matéria que é fotogrametria para você entender melhor todos os processos por trás do mapeamento. E por ser uma ciência, essa possui uma base científica e processos estatísticos no qual é possível verificar e atestar a qualidade dos produtos gerados. Ao longo dessa apresentação, eu vou estar falando para vocês o que são os pontos de apoio, quais os tipos que tem, como utilizar, desde a parte que você implanta ele em campo até os métodos de rastreio, e quais os benefícios de você estar utilizando os pontos de apoio. Só me apresentando um pouquinho melhor, eu me chamo Alana Pracúcio, eu estou no 5º ano de Engenharia Cartográfica e de Agrimensura aqui da Unesp, e eu sou estagiária da Dronenge. Então, vamos começar falando do que são os pontos de apoio. Os pontos de apoio, eles são pontos foto-identificáveis, né? O que seria isso? São objetos, alvos ou detalhes no campo que eles têm necessariamente que aparecer nas imagens. E eles são utilizados para fazer a relação entre o sistema de coordenada da imagem com o sistema de coordenada do terreno. Então, aquele ponto que você vai lá em campo rastrear ou topógrafo, ele é diretamente relacionado com esse mesmo ponto na fotografia, que é chamado sistema imagem. Então, os pontos de apoio, ele permite essa relação. E aí a gente pode dividir em 2 grupos. Tem os pontos de controle e os pontos de verificação. É bem importante entender a distinção entre esses 2 tipos de pontos de apoio, por causa que na hora de fazer o planejamento de voo e a distribuição desses pontos, cada um possui uma função diferente. Então é importante entender a definição de cada um. Vamos começar com os pontos de controle? Esses pontos, eles são pontos de referência no solo, que são utilizados no pós-processamento das imagens para aumentar a precisão dos produtos cartográficos gerados. Então, esses pontos, eles são utilizados durante o processamento para garantir que eles sirvam de referência. E já os pontos de verificação, eles são pontos que servem como indicadores da qualidade do projeto e, como o próprio nome mesmo diz, né, verificação, eles servem para verificar a acurácia do seu projeto, dos produtos que você vai gerar. Sem os pontos de verificação, você não consegue atestar, alegar qual que é a qualidade do seu projeto. Então, por isso que é importante ter tanto os pontos de controle quanto os pontos de verificação. Na hora de distribuir esses pontos, eu posso explicar um pouquinho melhor a diferença. Mas em relação à coleta, né, o rastreio deles em campo, é a mesma coisa, não tem distinção. Vai distinguir mesmo na hora de você processar esses dados. Então, agora que a gente já entendeu um pouquinho o que são os pontos de apoio, quais os tipos, eu vou falar como que a gente pode estar colocando eles em campo, né? Como que eles aparecem em campo para a gente estar conseguindo fazer o nosso mapeamento aéreo. E os primeiros são os alvos naturais. Os alvos naturais, geralmente a gente utiliza em projetos de área urbana, porque em área urbana a gente encontra um maior detalhamento que a gente pode estar utilizando como alvos. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, nessa faixa aqui, em amarelo, e aqui também numa faixa de pare. Então, os principais detalhes, assim, numa área urbana utilizados, são canto de faixa de pedestre, demarcação de pare e alguns cantos de esquina. Lembrando, pessoal, que esse ponto que você vai rastrear em campo, ele tem que aparecer perfeitamente na imagem depois que você fizer o seu voo. Então, por isso que tem que ser pontos bem identificados. Algumas dicas que eu dou em relação à escolha desses pontos é que eles sempre estejam no nível do terreno, tipo, não pegar pontos elevados, por causa que isso influencia diretamente na sua precisão altimétrica depois. E também não pegar pontos assim próximo de árvores, porque dependendo de como o voo, da direção do voo do drone, às vezes a árvore acaba tampando ali seu ponto de apoio, e se ele não aparecer na imagem, ele não tem mais a função do ponto de apoio, né, que nem está na definição. E também, só lembrando que não pegar nenhum alvo que vai se movimentar, por exemplo, algum detalhe de um carro, porque se você pegar um carro como ponto de apoio, você pode fazer o seu mapeamento e depois ele não está mais lá. Então, prezar sempre por um alvo fixo, bem detalhado.
Aqui é um exemplo de como aparece esse alvo em um processamento. Por exemplo, essa imagem aqui contém um ponto de apoio na faixa do pare. Então, não basta você saber que o ponto está no pare. Você tem que saber exatamente qual que é o canto utilizado, porque durante o processamento você vai indicar esse canto que foi rastreado em campo. Alana, Então, desculpa te interromper só um minutinho. Essa mensagem do interromper compartilhamento, vê se você consegue ocultar. Clicar no ocultar ali. Isso, obrigada. É porque ela estava tampando uma parte ali do escrito do slide. Agora tá certinho, obrigada. continuando, os alvos naturais, eles são identificados como essa parte. E agora eu vou falar um pouco sobre os alvos artificiais, que são quando a gente não consegue utilizar algumas feições ou objetos do próprio terreno para estar identificando como pontos de apoio. Então, os alvos artificiais, eles são mais utilizados em projetos de áreas rurais, porque nas áreas rurais não tem tanto detalhamento para você estar utilizando, né? São áreas geralmente mais homogêneas, em campo, que não tem como escolher um detalhezinho ali para estar utilizando como ponto de apoio. Aqui é um exemplo de um alvo artificial feito em formato de X com cal. E aqui é um alvo artificial feito numa área urbana mesmo, e foi pintado esse alvo. Então, não necessariamente porque é uma área urbana que você não vai utilizar um alvo artificial. Às vezes, nem sempre a gente consegue encontrar esses detalhes para ser nossos pontos de apoio. E uma observação que é feita é que esses alvos eles sejam espalhados pelo terreno e logo em seguida seja feito o voo. Por quê? Porque se você espera muito para fazer o voo depois que colocou os alvos, pode acontecer alguns imprevistos e sumir os alvos. Por exemplo, se você utiliza cal e dá uma chuva, esse alvo você perdeu. Então você teria que ir de novo nesse ponto e marcar esse alvo para que ele apareça perfeitamente na foto. E outra dúvida que as pessoas têm é se tem que rastrear esses pontos antes ou depois de fazer o voo com drone. Então, eles podem ser feitos antes ou depois desse rastreio. O que a gente indica é que realmente seja feito o voo logo após que você tenha identificado eles em campo, para evitar você perder pontos de apoio e ter que refazer esse processo. Então, aqui também tem um exemplo no processamento, como é que aparece um alvo artificial. Esse alvo aqui foi feito em formato de X com cal. E algumas coisas sobre os alvos artificiais que a gente pode estar definindo é, por exemplo, a forma. Aqui a gente apresenta 3 tipos diferentes de forma, existem outras formas, mas essas daqui são as mais utilizadas, que é o formato do X e essas duas de cima. O que a gente pode identificar nas 3 é que o centro do alvo ele tem que ser bem definido, porque é o que importa para a gente quando a gente for conseguir demarcar isso durante o processamento. Outra coisa que a gente pode estar escolhendo aí nos alvos artificiais é em relação às cores. Aqui a gente pode ver 2 tipos de alvo, não necessariamente precisam ser essas cores apresentadas aqui, mas o interessante é que essas cores elas contrastam uma com a outra. Por exemplo, preto e branco, preto e amarelo. Eu já vi também alvos que são preto e azul, um azul meio cinza. Então tem que prezar por esse contraste, sempre pensando em eles serem o melhor possível definidos no, na imagem. E uma outra coisa que a gente pode definir também quanto aos alvos artificiais é em relação ao material. Geralmente a gente divide em locais impermeáveis e locais permeáveis. Por exemplo, em locais impermeáveis, como asfalto, né, se for fazer numa área urbana, você pode estar utilizando uma tinta para fazer o alvo artificial. E se for em locais permeáveis, como campo, terra, você pode estar utilizando cal. Também pode utilizar papelão ou alvos feitos de EVA mesmo. O que a gente indica em relação a esses materiais é que você pense na sua produtividade do projeto. Porque se você tem um projeto com uma área muito grande e, por exemplo, você tem muito ponto de apoio, você não vai ficar fazendo vários alvos de EVA. É muito mais produtivo você utilizar o cal e um molde ali para estar colocando o ponto de apoio do que você fazer vários moldes de EVA. Outra coisa também que o pessoal utilizava como para fazer os alvos eram em relação que não é uma coisa muito
viável assim, mas utilizar azulejo para fazer esses alvos, porque imagina você ter que carregar vários azulejos e fazer vários alvos com eles. Se tornava uma coisa pesada e em campo não compensa muito. Então, por isso que a gente opta por utilizar mais cal, EVA, ou, dependendo, né, do local, tinta. Aqui eu trouxe um exemplo de um vídeo, que sou eu pintando aí um alvo no asfalto. É uma forma bem simples assim e prática. Se você fizer 1 ou 2 treinando, o terceiro já sai bom, já dá para utilizar. E sempre lembrando que o tamanho que você vai pintar esse alvo no terreno, ele é aconselhável ser de 10 a 12 vezes maior do que o tamanho do seu GSD, que é uma observação importante para você saber que tamanho pintar, né, esse quadrado no chão. E aqui um outro exemplo, é um exemplo utilizando o cal. Aqui a Dronenge tem esse molde de papelão para colocar o cal por cima, e torna uma coisa também bem prática, tá fazendo isso. Então aqui são 2 exemplos de formas que você pode estar fazendo esses alvos artificiais. E agora, depois de entender como é que são os pontos de apoio, como é que colocar eles em campo, eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre como que acontece o rastreio, né, a coleta desses pontos de apoio. Então, geralmente, a gente tem 3 receptores que a gente pode falar, que são os receptores geodésicos, receptores de navegação e receptores geodésicos com RTK. Para esse tipo de aplicação, a gente não utiliza os receptores de navegação, que eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre a precisão, a acurácia que esses receptores eles trazem para o nosso produto final. E um lembrete é que a acurácia obtida com esses receptores, ela varia de acordo com o método de posicionamento utilizado. Então não adianta você ter um receptor bom, que vai te garantir ali precisões milimétricas, se você não está utilizando o método de posicionamento correto. É preciso ter uma interação entre essas 2 etapas. E só mais uma informação aí que às vezes confunde um pouco nesse mercado, é que a gente consegue alcançar uma acurácia milimétrica dos pontos rastreados, independente de utilizar ou não o RTK. Aqui eu vou mostrar para vocês os 3 principais tipos de receptores, assim, né? Que no caso aqui tem um exemplo de um GPS de navegação, que esse GPS ele vai te fornecer ali uma precisão, uma acurácia de 5 até 30 metros de erro. Então, como a gente geralmente procura, né, em projetos de engenharia, utilizando drones, uma precisão de milímetros ou centimétrica, a gente não utiliza esse receptor. Aqui a gente tem um exemplo de um receptor geodésico, que é um receptor da Topcon, é o Hyper SR. E aqui um exemplo de um GPS geodésico com RTK. O RTK, pessoal, ele não é um receptor, ele é um método que é chamado. Então, às vezes a gente confunde um pouco isso de falar RTK, mas RTK acaba sendo um método, e não o receptor em si. Então eu vou comentar agora com vocês quais são os principais tipos de rastreio, quais são esses métodos que a gente utiliza. Um bastante utilizado é o pós-processado. Esse método, ele precisa que você tenha um ponto com coordenada conhecida. Então você tem que utilizar ali um receptor com coordenada conhecida, e você também vai fazer, enquanto você coleta pontos com esse receptor de coordenada conhecida, que no caso seria a base, você também tem que coletar pontos com outro receptor. Então, geralmente, a gente utiliza a estação da RBMC como base, que a RBMC é a Rede Brasileira de Monitoramento Contínuo, que são estações que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, e elas ficam rastreando as informações do satélite durante todo o dia. Então, por isso que elas servem como uma opção de base, por causa que os dados dela você pode processar, como o próprio nome diz, né, pós-processado, você utiliza esses dados para estar processando depois com os dados do seu receptor. Então, é bem como ilustra aqui essa figura, você vai ter uma base que fica fixa nesse rastreio, enquanto o outro ponto ele vai coletar ali os seus outros pontos de apoio. E uma coisa bem importante é que esses 2 receptores, né, tanto a base quanto o receptor, eles têm que estar rastreando essas informações do satélite ao mesmo tempo. Você não pode, por exemplo, eu vou rastrear a base
hoje e amanhã eu faço meus pontos de apoio. Não, eles têm que estar rastreando ao mesmo tempo. E depois de fazer esse rastreio em campo, você pode estar processando, utilizando algum software depois de processamento, para estar obtendo as coordenadas, né, dos seus pontos de apoio. Outro método, que é o mais utilizado, é o RTK, que é o Real Time Kinematic, né, que seria você está ali processando, e é uma coisa cinemática. Então, como é que funciona esse método? Você também vai ter dois receptores, um vai ser a base e outro vai ser o rover. Só que qual que é a diferença do RTK para o pós-processado? O RTK ele vai te fornecer as coordenadas em tempo real, por isso do nome, né? E por que é em tempo real? Por causa que a gente consegue estabelecer entre esse rover e esse receptor da base, eles têm um link de rádio direto. Então, enquanto a base recebe os dados dos satélites, e o rover também, a base, por esse link direto, ele vai estar corrigindo ali as coordenadas que você está. Essas informações do satélite vão estar sendo corrigidas em tempo real. E isso é transmitida por rover. E assim, quem já utilizou esse método, você vê que em poucos segundos ali, ele vai dar que fixou a sua coordenada. Então, quando fixou, é por causa que deu certo esse processo de correção ali das suas informações que está recebendo. Então, é um método que ele é muito produtivo, porque é só você ir no ponto e esperar fixar. Geralmente, quando a base está perto do rover, isso é muito rápido. E, claro, né, que é sempre bom estar fazendo isso sem interferências, como árvores e tudo mais, mas às vezes acontece. O importante é sempre fixar essa coordenada. Então, esse método RTK, a maior vantagem dele é te fornecer ali a coordenada do ponto em tempo real. Claro que você também pode pegar todas essas coordenadas que você levantou em campo ali em tempo real e você também pode estar fazendo um pós-processamento dessas coordenadas. Mas geralmente a gente não faz esse pós-processamento exatamente por essa praticidade de às vezes já garantir ali uma precisão milimétrica sem esse pós-processamento. Mas em alguns projetos que precisa mesmo de um projeto, né, uma precisão melhor, eles são pós-processados. Outro tipo de rastreio é o PPS, que é o posicionamento por ponto simples. Esse é um tipo de rastreio, assim, é o mais básico que tem, onde você vai utilizar somente um receptor em campo e você vai ali coletar os pontos que você precisa e depois você processa essas coordenadas. Então, quando você utiliza somente esse receptor, você não vai estar fazendo nenhuma correção que você estaria fazendo nos outros métodos. Então, esse é um método que não vai te garantir ali uma precisão muito boa, mas ele é um método também que é mais fácil de estar utilizando. E o outro método, que também é bem conhecido, é o PPP, que é o posicionamento por ponto preciso. Ele não é muito diferente do PPS, a parte de campo é a mesma, que você vai em campo somente com um receptor. Depois que você coletou essas informações, você vai no site do IBGE e você consegue processar, fazer um mini processamento ali dessas coordenadas. Então, o que o site do IBGE vai fazer vai ser algumas correções em relação à ionosfera, troposfera, erro de sincronização dos relógios. Todos esses erros que você não faria nesse outro método, aqui o IBGE ele processa para você e faz essa correção. Mesmo assim, não são corrigidos todos os erros, que nem num método pós-processado ou num RTK, mas já garante ali uma precisão que, dependendo do projeto que você for utilizar, ele é viável. Para utilizar o PPP no site do IBGE é bem simples, é só você inserir o arquivo Hynix dos pontos de apoio que você rastreou e vai estar pedindo algumas informações básicas, como a altura da antena e o tipo do receptor. Só isso, só com essas 3 informações você já consegue fazer o processamento desses pontos de apoio. Então, agora que já falamos um pouco sobre o que é os pontos de apoio, como materializar eles em campo, como fazer esse rastreio, eu vou estar explicando como fazer a distribuição dos pontos de apoio para o seu projeto. E uma coisa que é importante frisar é que os pontos de apoio, eles não podem ser colocados em locais aleatórios em campo, sem critério nenhum, por causa que isso pode piorar o seu resultado do processamento, ao invés de melhorar.
Então, o que a gente diz é que não tem nenhuma receita pronta sobre como colocar esses pontos de apoio, mas a gente tem algumas dicas para ser seguidas que no final você consegue fazer essa distribuição do jeito que vai te dar uma precisão correta e vai proporcionar ali para o seu projeto um bom resultado. Então, só explicando, essa área aqui que eu vou mostrar para vocês, ela tem 60 hectares, é uma área aqui de uma região aqui de Presidente Prudente, e para vocês distinguirem, os triângulos amarelos, eles vão representar os pontos de controle, e os círculos, nessas bolinhas brancas, vão estar representando os pontos de verificação. Lembra lá no início da apresentação que eu falei que era importante saber a distinção entre esses dois? Porque agora a gente vai utilizar o conceito de cada um deles, né, do ponto de controle e ponto de verificação, por causa que agora na hora da distribuição faz diferença em quais pontos que você vai estar utilizando. Então, a primeira dica que a gente dá é distribuir os pontos nas extremidades da área. Então, como vocês podem estar vendo, esses pontos nas extremidades da área, eles têm que ser pontos de controle. Por quê? Porque uma coisa muito importante quando você vai fazer um planejamento de voo com drones, não só com drones, qualquer planejamento de voo, é você, para mapeamento aéreo, é você especificar qual que é a sobreposição das imagens que você vai fazer ao longo desse voo. O que seria essa sobreposição dessas imagens? Seriam as regiões da imagem que vão ser em comum a cada foto. E por que isso é importante? Por causa que é a partir dessa sobreposição dessas imagens que o software vai conseguir encontrar os pontos semelhantes e fazer ali o processamento em cima desses pontos. Então, quando a gente tem pouca sobreposição de imagem, isso é um fator que influencia e atrapalha o processamento. Então, como tem pouca sobreposição de imagem nas bordas, a gente coloca esses pontos de controle para firmar ali que vai ter a precisão que a gente precisa para o nosso projeto. Então, essa é a primeira dica. Depois de colocar esses pontos nas extremidades da área, a segunda dica é você colocar os pontos de controle nas regiões que têm maior variação do terreno, maior variação de altitude. Por quê? Porque em um mapeamento aéreo, a qualidade da planimetria é melhor do que da altimetria. Então, exatamente para evitar que tenha erros, né, altimétricos piores do que deveriam, a gente coloca esses pontos em regiões mais altas, em regiões mais baixas, espalhados pelo terreno. Então, a gente pode ver aqui que essa área que a gente utilizou, ela tinha umas regiões mais elevadas, assim, perto das extremidades, e que quando ia mais, assim, para o centro, era meio que possuía um relevo maior, né, um declive, e aí a gente colocou esses pontos exatamente nessas regiões, onde tem mais alto e onde for mais baixo também. Então, essas são as duas primeiras dicas, e a terceira é somente se você for fazer 2 voos ou mais voos, que seria distribuir pontos nas sobreposições entre os voos. Se o seu planejamento for feito somente para um voo, essa dica aqui, essa etapa você pode pular. Mas se você for sobrevoar uma área grande ou que você vai fazer um voo somente por bateria, você pode estar utilizando, você tem que utilizar essa técnica. Que qual que é? No caso, em branco aqui nessa representação, são os voos. Então a gente pode ver que a gente planeja esses voos com uma sobreposição entre eles, que seria essa faixa aqui que a gente indica de ter no mínimo aí uns 50 metros de correspondência entre esses dois voos. E a gente coloca pontos de apoio, esses pontos de controle, exatamente nessa sobreposição entre os voos. Por quê? Por causa que garantem que esses voos eles vão se encaixar na hora do processamento. Tem várias pessoas que têm dúvidas, que falam que fizeram mais de um voo e depois, quando vai processar, parece que fica um degrau entre essas duas informações, de um voo e de outro voo. Então, para evitar que fique esse degrau, para que esses voos se encaixem perfeitamente, a gente tem que colocar pontos de controle entre esses voos. E a quarta dica é distribuir os pontos de forma homogênea em toda a área mapeada. Então, depois que você foi lá, colocou os pontos de controle nas extremidades da região, depois que você colocou nos desníveis, você coloca
e também sobre se tiver sobreposição de voo, a quarta etapa é você distribuir mais alguns pontos se você vê que ficou uma área meio que vazia. Então, você coloca esses pontos para garantir aí que não fique nenhum buraco sem ponto de apoio. E, por fim, que é a quinta dica, você vai distribuir os pontos de verificação. Então, vamos lá. Por que os pontos de verificação vêm por último? E por que, né, deixar eles dessa forma? Porque depois que você colocou os pontos de controle, que é o que você vai utilizar no processamento dos dados, você tem que colocar esses pontos de verificação por toda a área, porque é ele que você vai conseguir verificar qual que vai ser ali a precisão do projeto. Então, se você deixar uma região sem ponto de verificação, aquela região ela não vai ter como ser verificada, não tem como saber se a precisão dela está boa. Então, tem que ter esses pontos de verificação. Só para vocês terem uma noção, essa área aqui tinha 60 hectares e foram utilizados 30 pontos de apoio ao total. Então, vou falar um pouquinho agora dos benefícios de utilizar os pontos de apoio. Essa parte aqui é um pouquinho mais técnica, é um pouquinho mais da ciência que eu falei para vocês no início da fotogrametria, mas qual que é a diferença de você utilizar ou não, né, esses pontos de apoio? Que a utilização dos pontos de apoio, ela vai além de melhorar a qualidade posicional do mapeamento aéreo. Os pontos de apoio, eles também ajudam a melhorar na definição dos parâmetros de calibração da câmera, conhecido como os parâmetros de orientação interior. Então, o que seriam esses parâmetros? Aqui nessa imagem ao lado a gente consegue ver que seria a distância focal da câmera utilizada. Esse CP é o centro perspectivo, que, digamos, ali é o ponto exatamente de onde foi tirada essa foto. Então, alguns parâmetros como esse, alguns outros parâmetros que vão utilizar, corrigir algumas distorções que a câmera ela traz consigo quando você tira uma foto, todos eles são melhorados quando você utiliza o ponto de apoio, porque melhora a geometria do bloco. E quando você melhora a geometria do bloco, a gente está falando que vai melhorar a definição dos objetos representados no mosaico de ortofoto. O mosaico de ortofoto, quem não sabe, é um produto muito utilizado, gerado, que basicamente vai ser a representação total ali do seu terreno, que você vai conseguir, que vai garantir ali também que você consiga fazer medidas diretas nele, de distância, ângulo. Então, é um produto bem importante, onde todo ponto desse ortomosaico vai ter uma informação de coordenada. Então, com isso, você consegue fazer medidas mais confiáveis, utilizando esses pontos de apoio. Se você não utiliza pontos de apoio em relação a isso, você, por exemplo, pode ter um erro aí de 5 metros, de 10 metros, que é referenciado ao GPS que é utilizado no drone. Então, quando você utiliza aí os pontos de apoio, você consegue garantir que tem uma precisão centimétrica, milimétrica no seu projeto. E quando utilizar ou não pontos de apoio, né? Todo projeto que precisa utilizar pontos de apoio, vamos ver aqui alguns casos que você precisa e casos que você não precisa utilizar. Então, quando que é necessário utilizar os pontos de apoio? Quando você for ter um projeto que você tem que definir a geometria do bloco fotogramétrico para a geração de produtos que utilizem medidas diretas, você precisa de pontos de apoio. O que isso quer dizer? Eu quero gerar um ortomosaico para fazer a medida dos terrenos, né? Quanto que tem a espessura dos terrenos. Para isso, você precisa utilizar pontos de apoio, por causa que os pontos de apoio que vão te garantir essa precisão. Se você for fazer também medida de testada, todas essas medidas relacionadas ao ortomosaico, de distância, você precisa utilizar esses pontos de apoio. Quando você tiver interesse de gerar MDT, MDS, o ortomosaico, que nem eu comentei, fazer medidas de área, entre outros, você também precisa utilizar os pontos de apoio. Como é que você vai gerar, né, uma curvas de níveis em cima do modelo digital de terreno, se você não tem uma precisão boa ali sobre aquelas curvas de nível? Então, por isso que é importante.
e todo projeto que necessita de acurácia centimétrica. Então, se você precisar no seu projeto que tem acurácia centimétrica, tem que utilizar pontos de apoio. E quando não utilizar os pontos de apoio, geralmente são produtos gerados aí para a agricultura, como, por exemplo, produtos gerados com a finalidade do uso informativo. Exemplo, interesse em saber a vista aérea de uma área de interesse. Claro, se você tiver interesse só de gerar ali um ortomosaico para ver essa vista e tudo mais, você não precisa de ponto de apoio. Também projetos ambientais que não envolvam acurácia centimétrica, projetos agrícolas que se tem interesse de verificar uma cultura agrícola específica, também não precisa de ponto de apoio. Então, esses projetos mais voltados para análises agrícolas, como, por exemplo, gerar os índices espectrais, como NDVI, NDRE, esses produtos, quando você vai utilizar o ortomosaico, você não precisa de pontos de apoio. Você precisa de pontos de apoio mesmo quando você for utilizar os produtos, como já falei, MDT, MDS, o ortofotomosaico, e for fazer alguma medida em cima desse projeto. Obrigada aí por vocês terem assistido até agora.